Jaime Lerner, nascido em Curitiba em 17 de dezembro de 1937. Filho de Félix Lerner e Elda Lerner. É arquiteto e planejador, formado pela Universidade Federal do Paraná. Foi nomeado prefeito de Curitiba de 1971 a 1975 e de 1979 a 1983. Candidato a prefeito em 1985 e candidato a vice-governador do estado em 1986. Eleito prefeito de Curitiba em 1988. Recebeu diversos prêmios por seus projetos urbanísticos, como o Prêmio Máximo das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É consultor das Nações Unidas para assuntos de urbanismo. Eleito governador do estado em 1994, mandato que está exercendo. Este é Jaime Lerner, nosso convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Está no ar Sala Exclusiva. Sala Exclusiva tem se dedicado a resgatar, a rememorar a vida de Curitiba e a vida do Paraná através dos seus governantes, ex-prefeitos, ex-governadores, ex-ministros. Essa noite nós retomamos a série de ex-prefeitos, trazendo aquele que foi o que mais exerceu mandatos na prefeitura de Curitiba, prefeito por 3 vezes, e que hoje é o governador do estado do Paraná. Boa noite, Jaime Lerner. Boa noite, Inés. Boa noite, Silvio. Na condução desse programa conosco, o analista político Silvio Sebastião. Boa noite. Bom, o governador Jaime Lerner saiu da universidade, arquiteto, vai para a prefeitura. Na prefeitura, engenheiro da prefeitura. E faz parte da equipe do prefeito na época, Ivo Arzua, da equipe que fez o plano diretor. Entre eles, assim, uma série de nomes impressionantes que estão ajudando até hoje o Paraná e Curitiba, principalmente. Eu me lembro de alguns, do Volmir Fischinski, eu me lembro de outros, o próprio Reinaldo Steffes, o Gandolf, e alguns outros que o Jaime Lerner vai contar para nós essa história, essa passagem toda, e depois, então, ele vai para a Prefeitura de Curitiba. Governador Jaime Lerner, podia contar um pouquinho dessa sua entrada na Prefeitura de Curitiba e dentro dessa equipe que fez esse plano diretor, que é a equipe que instituiu o IPUC em Curitiba? Bom, eu ainda tenho que começar pelo ponto inicial da minha carreira profissional. Sabe quem foi quem foi que me encomendou o meu primeiro trabalho profissional na minha vida? Não. Está aqui, ó. Ernesto Faria. Ele era presidente da União Paranaense dos Estudantes e eu, recém-formado, foi o primeiro que acreditou nesse arquiteto aqui. E me contratou para fazer o projeto da Casa do Estudante. Foi o primeiro trabalho profissional. Depois eu fiz o projeto do Estado de Maringá. Bom, mas, veja, eu acumulava 2 coisas. Eu tinha me formado em engenharia, e já estava fazendo alguns projetos de arquitetura importantes, e ao mesmo tempo tinha voltado de uma bolsa de urbanismo na França, e me foi oferecido pela universidade a condição de ser professor. E eu optei pela condição de aluno. Eu queria fazer arquitetura, então entrei. É verdade que já tinha feito algumas cadeiras, entrei, então, no 3º ano do curso de arquitetura e comecei como estudante. Então, naquela época, naquele momento que se iniciou a minha luta por Curitiba. Porque aconteciam transformações, a cidade estava sendo transformada por uma série de obras e os alunos de arquitetura e professores questionavam as obras que aconteciam sem um plano. E desta luta surgiu uma coisa que era errada, mas se deu início, e o mérito foi do prefeito que estabeleceu, o prefeito Ivo Arzua, que fez a concorrência do plano preliminar. Não deveria ter sido concorrência, devia ser um concurso, mas foi uma concorrência. Essa concorrência iniciou o processo que eu chamo
das novas mudanças de Curitiba. A concorrência, surgiu um plano preliminar, surgiu uma equipe que precisava acompanhar esse plano, ao qual eu fiz parte, de um grupo de profissionais, e depois surgiu a assessoria de planejamento urbano do prefeito, e logo em seguida essa assessoria foi transformada no IPUC. Só um instante, governador. Com o nascimento do IPUC, o Jaime Lerner já estava lá. E eu fui um dos fundadores do IPUC. Bom, aí éramos poucos profissionais, não é o IPUC que é hoje, que é realmente, acho que é a melhor e mais completa estrutura de planejamento urbano que nós temos, não só no país, mas, olha, difícil encontrar em qualquer outro país uma estrutura e um quadro de profissionais tão bons quanto nós temos no IPUC. Vejam, todos esses profissionais com os quais eu convivi, e nós fizemos esta relação tão intensa em torno de Curitiba, nós estamos juntos até hoje. Mais de 30 anos. A maioria deles estão na sua equipe. Eu, Lubomir, o Rafael Deli, o Cássio Taniguchi, mais tarde o Rafael Greca, e toda a equipe mais jovem, Abrão Assad, a Dúcia, todos ainda estão. Lubomir Ficis, que eu citei também. E digo para vocês uma coisa, o Carlos Seneviva é um homem fundamental, o Carlos Seneviva é fundamental em tudo que aconteceu em Curitiba. Veja, e nós estamos juntos até hoje, numa relação, a equipe nova que chegou, que se incorporou, e que está dando uma contribuição extraordinária, a equipe que trabalhou comigo no Rio, que voltou, é a equipe nova que está hoje no IPUC. Eu digo, eu tenho tanto orgulho dessa equipe, tá? Que eu não teria o menor problema em ser membro de uma equipe do qual um deles fosse o prefeito. E faço isso sem fazer exercício de humildade, né? E digo para vocês, muito difícil no mundo inteiro encontrar gente tão idealista. Nós estamos juntos há tantos anos, não é? E tem, às vezes o pessoal conta histórias, né? Tem muitos dessa equipe que nós nunca nos separamos. E tem muitos que já casaram 5, 6, 7, 8 vezes, né? Não vou citar os nomes, mas o pessoal sabe quem. E não, é um dos... e muitos, e nós nunca nos separamos. Ficamos sempre juntos. E sempre com esse idealismo, porque não tenha dúvida, qualquer cidade do mundo gostaria de ter um desses profissionais. O IPUC, além de cuidar de Curitiba, ao longo do tempo cresceu, se consolidou, se tornou o IPUC, que hoje é conhecido de todos. Não é responsável pelo pensamento urbanístico, de planejamento da nossa cidade. E, na verdade, hoje exportador, porque está aí a auxiliar ou a vender projetos e tal para várias cidades. O prefeito de qualquer lugar se aperta e vem para o IPUC e aqui recebe orientações e projetos e tudo isso. O Jaime Lerner foi presidente do IPUC. Deixou a presidência do IPUC, é uma coisa interessante. E alguns meses depois, ou algum tempo depois, de deixar a presidência do IPUC, é chamado a ser prefeito de Curitiba. Certo. E aí foi bom. Foi bom, né? Porque aí havia uma prateleira, devia existir no IPUC, uma prateleira cheia de projetos, era só colocar em ação. Não era bem assim, e era, né? Uma outra mentalidade, a prefeitura era um pouco amarrada, um pouco no feijão com arroz, e de repente veio uma equipe e um time que tinha outras ambições. Uma equipe jovem, idealista, com muita garra. Vejam uma coisa, quando eu voltei, essa é uma história interessante. Eu voltei da minha bolsa de urbanismo, o prefeito, na época, Ivo Arzua, mandou me chamar porque tinha ouvido falar, boas referências, e me perguntar se eu gostaria de me incorporar à equipe da prefeitura. E eu fui falar então com o diretor de urbanismo da época. Aí ele me relatando os projetos que existiam, eu dizia, veja,
não dá para fazer nada aqui em Curitiba, porque nós não temos nem recursos para desapropriar, para fazer o alargamento lá na Marechal Deodoro. E esta frase ficou na minha cabeça, não dá para fazer nada em Curitiba. Né? Porque não havia dinheiro. Mas o ambiente também não era de marasmo, mas era de feijão com arroz. Não, é que não se tinha ideia de quanto pode se fazer numa cidade. E vejam, tantos anos se passaram, o que aconteceu aqui em Curitiba? Não dava para fazer? Claro que dava. Porque o problema não é de dinheiro, o problema é de montar a boa equação. Né? E vejam, nós estamos falando de tantas solicitações que existem em todas as cidades do mundo. Quando eu estava na prefeitura de Curitiba, eu tenho certeza que isso acontece hoje com o Rafael Greca. Todos os prefeitos, candidatos a prefeitos na América Latina, chegavam e queriam saber, queriam conversar com a gente. Ainda como governador, eu recebi recentemente todos os candidatos a prefeitos, ou 3 candidatos a prefeitos de Buenos Aires. E, então, hoje, eu digo, Curitiba é uma referência para o mundo inteiro. Né? E o que fez essa... Vejam uma outra coisa. Quando nós não estávamos no poder, a gente saiu da prefeitura. Eu propus à universidade, uma época, nós montarmos, eu não queria montar firma. Não queria me preocupar em... Nós propusemos, eu cheguei a propor à universidade um curso de pós-graduação, que nós tínhamos... Não queria desmontar a equipe. Nós tínhamos os melhores nomes. Vamos montar aqui na universidade um curso como nós temos na prática, que nenhum outro lugar tem. Aí não houve condições para isso na universidade, na época que eu consultei. Bom, o que nós... Essa mesma equipe foi solicitada a fazer trabalhos profissionais, porque nós vivíamos do nosso trabalho. Então nós montamos tinha que ter uma firma para fazer contratos com outras cidades. Essa firma nós fazíamos associações, um projeto entrava um arquiteto, no outro, e nós levávamos o nosso trabalho, que é trabalho de cabeça. Para dar atendimento a essas Bom, cidades. Veja, esse trabalho nos possibilitou fazer planos da grande maioria das capitais brasileiras. Ganhamos um conhecimento, eu ganhei um conhecimento do país, uma visão de país, porque ao mesmo tempo que a gente trabalhava lá na fronteira agrícola, lá em Dourados, no Mato Grosso, de repente na grande capital, na grande cidade como São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no Nordeste, eu tive uma visão, todos nós tivemos uma visão de país. Bom, veja, e quando de repente nós voltamos à prefeitura, voltou a equipe. Quer dizer, isto hoje é considerado uma coisa ruim, né? Foi o fato de nós trabalharmos em Porto Rico, em Cuba, em Xangai, nos Estados Unidos, isso trouxe um... E no Paraná também. O Paraná nós também nunca trabalhamos... Não teve aqui projeto em Londrina, em São José Sim, Pinhais? não, mas isso foi depois. Mas nunca fizemos projetos para Curitiba ou para o governo do Estado. Certo. Bom, então, isto hoje é considerado... tentam colocar uma coisa altamente positiva, né, que nos qualificou como uma das melhores equipes, né, equipe que tinha nome no mundo inteiro e tem nome no mundo inteiro. E esta equipe nós colocamos à disposição de Curitiba quando nós assumimos. Isso hoje é transformado numa coisa negativa. Quer dizer, o maniqueísmo de um processo, de uma campanha política, às vezes procura transformar uma coisa positiva numa coisa negativa. Mas uma coisa é clara... Sem época de campanha é meio comum isso, né? governador. Mas uma coisa é evidente, nós temos aqui, nesse grupo de Curitiba, os profissionais que são capazes de fazer uma grande transformação em qualquer cidade do mundo. Põe essa equipe, claro, com um poder de decisão. Nós trabalhamos no Rio, mas sem poder, nós podíamos apontar os projetos. Mas esta equipe tem condições de propor, de fazer a grande transformação. Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, dentro dessa equipe de 65, 66, no governo Ivan Silva, foi tirado de lá um nome, entre eles, para ser o prefeito de Curitiba. Foi a sua primeira
gestão como prefeito de Curitiba. Como é que foi essa escolha e como surgiu o seu nome para ser o prefeito de Curitiba em 1971? 71, a primeira 71. vez. Bom, eu era presidente do Instituto de Arquitetos do Paraná e era presidente do IPUC. Na verdade, os governadores eram nomeados. O governador nomeado não queria sombra política. Lógico. A tendência desses governadores é a escolha de um nome técnico. Então, o nome técnico era apontado para a Assembleia Legislativa, a Assembleia votava, aprovava ou não. Bom, então a escolha, naquela época, os prefeitos eram apontados, não eram eleitos, era em cima de nomes técnicos, isso em todo o país. E grande parte desses nomes técnicos se transformaram mais tarde em administradores, políticos, pelo voto voltaram ao poder, hoje ocupam posições importantes em vários estados, inclusive de vários estados brasileiros. Até o Maluf. Mas também todos eles foram testados nas urnas. Mas a consequência, a razão específica era essa. Não tinha nenhuma ligação política. A minha equipe era a equipe do IPUC. Mas vamos lá, em 1971, Jaime Lerner assume a prefeitura. Assume a prefeitura. Bom, coloco nos quadros principais, nas secretarias mais importantes, quem? A equipe que estava comigo no IPUC. O Inés era vereador, está lembrado muito bem disso. Então, era uma equipe muito jovem. Né? E eu acho que nós conseguimos, como prefeito nomeado, eu sabia que podia ser removido a qualquer momento. Toda semana queriam me tirar da prefeitura. Né? Sempre tinha um movimento político. O que é que me fez permanecer? O que é que nos fez permanecer? Eu sempre dizia para a nossa equipe do gabinete ali mais próximo, Nireu Teixeira, que foi meu chefe de gabinete, durante 3 mandatos, eu dizia, nós temos que fazer rápido as coisas, porque eu nunca sei, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar na prefeitura. E o fato de fazer rápido, consolidar rápido, nos deu sustentação popular. Todas as forças políticas que queriam o cargo de prefeito vago para um ou outro partido, agora, depois de um tempo, já não conseguiam, porque sabiam que não podiam remover tão facilmente um prefeito que tinha boa sustentação popular. E também vamos fazer um pouco de mérito e história. Nesse primeiro mandato, com a queda do primeiro governador, 2 figuras das mais honradas assumiram o governo do Estado e mais serenas. O professor Parigo de Souza. Uma figura extraordinária. E o governador Emílio Gomes. Sem dúvida. Sem dúvida, eu tenho a impressão que ajudou essa continuidade. Foram governadores que me deram, além do próprio governador que me apontou, eu realmente tive sempre o prestígio, vamos dizer, o respeito, né, daquilo que eu estava executando. Né? Governador Jaime Lerner assume o governo, a prefeitura em 71 e vem de uma Câmara Municipal, que essa Câmara Municipal foi eleita em 68, composta de 21 vereadores. Esses 21 vereadores tinha 7 de oposição ao seu governo, do MDB. E 7 figuras também danadas, que foram políticos aí, vou citar, Nécio Faria, Maurício Fruit, Adailson Pranguer Passo, Adalberto Daros, Arlindo Ribas de Oliveira, que é a grande figura, grande vereador de 6 mandatos, né? Harold Armstrong e Ademar Bertoli. Foram 7 vereadores. Como é que foi essa convivência como um prefeito não político, um técnico, lidar com esse grupo assim, de oposição ferrenha e dura até contra a ditadura? Olha, nós tínhamos o melhor diálogo. Tanto é que eu chamava as 2 bancadas para discutir o projeto, cada projeto que encaminhava à Câmara. E sempre, olha, foi um momento, foi uma época muito gratificante na minha vida, que a gente conseguia, com o diálogo, nós estávamos pensando na cidade, todos, né? E eu aprendi a ter um respeito muito grande por esses políticos. E, olha, não obstante, mais tarde o Maurício Fruit foi
tivemos posições contrárias, mas o respeito, e olha, continua muito grande, né? E nós tivemos uma relação muito boa. Agora veja o que aconteceu depois. Numa eleição seguinte, o governo passou a ter um número muito grande muito grande de vereadores contra um número muito pequeno de oposição. Aí eu comecei a ter problema, porque dentro da bancada do governo se dividiu. Aí foi uma época difícil. Mais difícil. Mas a sua convivência com o MDB antigo foi boa. Sempre foi boa. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade. Eu tenho convivência até hoje com todos. É do vereador Arlindo Riba de Oliveira. Opa, esse tem um... Ele mandou isso aqui, é um discurso que ele fez, tem aqui uma carta sua, uma carta que ele fez. Ele é um admirador seu, foi o homem que fez oposição também, é um líder do MDB que fez oposição. Eu quero ter o prazer, nessa oportunidade, de estar nos assistindo, entregar ao senhor... Arlindo Riba de Oliveira, que saudade. Você sabe o respeito que todos nós temos, toda a minha família, e eu fico até emocionado em receber esse livro e dizer que muita saudade da nossa convivência. Você é um homem extraordinário. É verdade, é verdade. Pois então, o Jaime Lerner já está sentado na cadeira do prefeito e a partir do que, como diz ele mesmo, era preciso correr contra o tempo para consolidar uma permanência. Vocês lembram uma obra ou uma atitude do prefeito que foi até polêmica naquele momento. Mas atrás disso vieram tantas outras coisas. Eu só vou lembrar essa primeira, para lhe dar a oportunidade de lembrar as coisas maiores e mais permanentes. O xadrez gigante. O xadrez gigante. Olha, teve muitas obras polêmicas. Nós temos que trabalhar... Isso é o pontapé para que venha o xadrez era uma obra que foi projetada atrás da antiga prefeitura. Bom, antes de mais nada, era uma escultura, né, do Juarez Machado, uma escultura do Juarez Machado que reproduziam o xadrez e o povo jogava xadrez. Mais atrás desse projeto está o projeto de toda a área de pedestres do centro da cidade, né? E que nós tínhamos que nos preparar para fazer rapidamente. Que nós sabíamos que ia haver muita resistência em relação a transformar aquela região em área de pedestres. Por quê? Porque o centro da cidade, nem todo o trânsito de uma cidade não pode passar o tempo todo pelo centro, não aguenta, não tem como aguentar. Na verdade, o centro da cidade, o sistema de trânsito precisa tangenciar o centro da cidade, dar acesso, mas não cruzar, porque aí não há área que possa aguentar no seu dimensionamento. Enfim, era uma posição filosófica muito forte de que a predominância era para o homem e não para o automóvel, porque a cidade pensada para o transporte individual não tem solução, e realmente o tempo está cada vez confirmando isso. Cidade pensada para o automóvel não se resolve nunca, não é? Não há como correr atrás, quando se pode alargar ruas, né? Você vai até quando se pode alargar ruas, né? Tudo isso, continuar alargando rua é estreitar a mentalidade, né? Ou então... não tem solução, não tem solução, não tem. Cidade pensada para o transporte individual não tem solução. Governador Jaime. Pois bem, então nós tínhamos que pensar numa alternativa e preparar a cidade para o pedestre, para o homem, para as pessoas. E como fazer isso, né? Então nós tínhamos que fazer rapidamente. E eu me lembro daquele projeto, toda a área de pedestres que nós fechamos para o automóvel e abrimos só para os pedestres. Esse
era um projeto que tinha que ser feito rapidamente. Eu chamei o meu secretário de obras na época, doutor Alcino Marangon, e disse para ele que eu queria aquela obra em 48 horas, 2 dias. E ele disse, você está louco. Né? Isso aí vai levar 6 meses. Não, 6 meses não. Aperte o cronograma. Daí, volte quando forem 48 horas. Daí ele chegava, cada 3 dias ele chegava para mim e disse, olha, se a gente fizer, preparar antes todos os equipamentos, nós podemos apertar e conseguir talvez fazer em 3 meses. Eu disse, não chega. Pois olha, 1 mês eu consegui, se a gente comprar todo o material, preparar, entrar com turmas aqui e aí, nós podemos fazer em 1 mês. Não. De repente ele chegou, disse, olha, diz isso, 1 semana. 1 semana, se a gente fizer disso uma operação de guerra. Bom, até que um dia disse, olha, 72 horas, se nós conseguimos realmente preparar tudo antes, eu disse, então vamos fazer em 72 horas. E foi feito. E foi feito. Por quê? Por que esta pressa? Porque, na verdade, você pode mostrar desenhos, tudo, mas uma hora era uma coisa tão polêmica que o povo precisava ter uma amostra de ver como é que é. Se não aprovasse, tudo bem. Era uma obra simples, podia se voltar a passar ao automóvel, mas é importante que a população tivesse a oportunidade de ver como é que é. E nós executamos e a reação da população foi fantástica. No dia seguinte, as mesmas pessoas que estavam colhendo abaixo-assinado para parar a obra, estavam colhendo abaixo-assinado para continuar a obra. Porque nós tínhamos receio de uma demanda jurídica que impedisse a obra. Né? E podia, impedia. Aí seria mais difícil. Então as coisas aconteceram e hoje a gente vê quanto isso foi importante. Né? Governador Gemilhar, uma breve pausa e nós voltamos em seguida com Sala Exclusiva. Sala Exclusiva. Oferecimento B&W Fashion, a loja do homem que está à frente do seu tempo. Voltamos com Sala Exclusiva e a presença do ex-prefeito e atual governador do Paraná, o governador Gemilhar. No final do bloco, o ex-prefeito falava da sua primeira administração em Curitiba e da eliminação das vias de tráfego para veículos, transformação em ruas de pedestre e tal, que foi muito momentoso em Curitiba naquela época. Mas aquilo também estava inserido dentro de um plano maior, que era o sistema viário geral da cidade, transporte coletivo, era isso? Não, era isso, e a cidade tinha que ser preparada para todas essas transformações. Por exemplo, o transporte. Como preparar a cidade para o transporte sem ter alternativas viárias? Vejam que nós estamos com o sistema viário aqui desde aquela época. Da execução do trinário, de todos os trinários, né? Foram obras de um fôlego muito grande. Para conseguir esses recursos, eu tive que... olha, o que a gente trabalhava para conseguir financiamentos na época do Banco Nacional da Habitação, conseguimos, sobre projetos, nós montávamos projetos para tentar conseguir financiamentos para poder fazer essas obras. Não é? Bom, preparamos esse trinário, esse conjunto de 3 vias, central, onde corre o ônibus expresso, e fizemos a implantação em 74 da primeira linha do ônibus expresso. Não é? A primeira gestão minha foi a gestão onde aconteceram transformações físicas com
a implantação do sistema de transporte, com a implantação do sistema viário, com a implantação dos parques, a mudança que aconteceu em relação ao número de parques, o parque do Barigui foi da primeira gestão, da Barreirinha foi da primeira gestão, do São Lourenço foi da primeira gestão. Veja, foi uma época de grandes transformações físicas. A segunda transformação econômica, uma cidade industrial, foi na primeira gestão, 73. Ah, certo. Terceira transformação cultural, foi a época onde nós fizemos Teatro Paiol, 71, Centro de Criatividade, 73, a Casa Romário Martins, o centro da cidade, a reciclagem, todo o setor histórico. Todas essas obras que fizeram essa mudança cultural tão grande em Curitiba, é a transformação de atitude da população, porque de uma cidade, a cidade mudou a sua característica, né? O povo mudou, o povo saiu para as ruas, os cafés, nas calçadas e tudo. Houve uma transformação física, cultural, e também de mentalidade do de povo curitibano. mentalidade e política, porque é o seguinte, eu nunca, não era político, é evidente, a política me alcançou, mas é o seguinte, eu tinha a noção clara que essas coisas não aconteciam sem você sempre prestar contas, mostrar aquilo, mostrar as intenções para a população e a reação da população fazia com que essas intenções ou se consolidassem ou se modificassem. Os parques que aconteceram em Curitiba foi uma mudança vinda pela própria das associações, pela reação da população. Que nós tínhamos um projeto todo certinho, e 500 e 500 metros, um parque, tudo. De repente começou a vir uma reação da população nesse sentido. Mas em vez de construir, por que vocês não salvam os bosques existentes? E nós começamos, não, tinham razão, começamos a trabalhar, daí o avanço no índice de áreas verdes que aconteceu em Curitiba. Não é? Então eu fiz um resumo dessas transformações, mas eu me lembro de uma noite, véspera da inauguração do ônibus expresso. Que a ideia era de um metrô, né? A nossa reação, Curitiba sempre foi contra tudo que as outras cidades estavam implantando, né? As outras cidades faziam obras para o automóvel, nós fazíamos obras para os pedestres. As outras cidades falavam em metrô, no ano 2000 nós fazíamos o sistema de transporte que nós podíamos fazer agora. E qual é o sistema que nós podíamos fazer naquela época? Era aquele que beneficiasse a população naquele momento e abrisse caminho para o futuro. Então, e por que um sistema enterrado que jamais nós teríamos condição de ter os recursos para isso? Saímos para uma solução, mas o que é um metrô? É um sistema rápido, com paradas de 500 em 500 metros, ou de quilômetro em quilômetro, que tem conforto, deveria ter conforto, que muitos não têm, né? E principalmente frequência, você não tem que esperar muito. Aí nós começamos a pensar, mas por que não fazer isso em superfície? Um custo menor. Um custo menor. Bem menor. Aí surgiu a ideia do sistema expresso, ônibus correndo em canaleta exclusiva, parando de 500 em 500 metros. Agora, a emoção que a gente tinha na noite, nós íamos inaugurar no dia seguinte a primeira linha do expresso. Aí fomos andar, testar o ônibus de madrugada, porque era realmente... Ninguém dormiu aquela noite. Então, fui eu, o Rafael Deli, o Cássio Taniguchi já era presidente da URBS naquela época, porque a estação rodoferroviária foi ele que ajudou a implantar, a cidade industrial foi o Cássio que coordenou. Aliás, já esteve aqui no nosso programa, na sala exclusiva, e comentou isso. Então, o Cássio, o Zeneviva, que é o grande criador da operação do sistema e as soluções, Oswaldo Navarro, tantas pessoas que estavam da equipe, e nós andamos
pela primeira vez o Expresso na Canaleta. Essa foi a grande emoção. Disse, olha, isso está nascendo uma coisa nova. No dia seguinte inauguramos a primeira linha, 25 quilômetros, primeira linha Santa Cândida, Portão. Bom, cada parada era uma festa. O povo comemorava a chegada do ônibus. E o incrível é que na inauguração tinha um sistema, tinha uma voz, né, que dizia: próxima parada, passeio público, próxima parada, JuVV. Né? Bom, esse sistema todo sofisticado, né, de voz, no primeiro dia foi desmoralizado. Por quê? Porque tinha um motorista fanho, que ele falava. E então ele começou a ser ridicularizado, e no primeiro dia enchia muita gente, né, porque todo mundo queria ver, o primeiro dia era de graça. Nem que fosse por novidade. E aí ele sempre dizia: vamos à próxima parada, à estação Glória, queiram caminhar mais profundo, por favor. Aí o maior povo não ia, porque daí ele disse assim: ou vocês vão profundo, ou essa merda não anda. Aí acabou o sistema. Acabou o sistema de som no primeiro dia. Mas esse motorista, certamente, a história da prefeitura, a memória da prefeitura conservou. Porque foi o consolidador do Expresso. Agora, a linha do Expresso foi o começo, começamos com 25 mil passageiros por dia. Esse sistema, essa equipe, né? Esse sistema foi sendo ampliado, melhorado. Entrou o prefeito Saul Raiz, estendeu a linha para o Boqueirão. Eu voltei no meu segundo mandato. Né? Pois é. Depois nós falamos. Né? Mas hoje, esse sistema, veja, foi melhorado, novas ligações, integrações interbairros, né? Cada vez mais hoje transporta 1.800.000 passageiros por dia. 4 vezes o número de passageiros do metrô do Rio. E corredores que possibilitam transportar mais passageiros que o metrô de Washington. Pois bem, de compradores de tecnologia, Curitiba passou a ser uma referência para o mundo inteiro, e países, não só do terceiro mundo, do primeiro mundo, querem montar sistemas iguais ao de Curitiba. Inclusive a cidade de Nova York chegou a pedir uma linha experimental lá. Então vejam o que acontece. No momento que Curitiba sempre foi o que exportou soluções, ainda tem gente que pensa em trazer soluções de outras cidades que não estão dando certo. De repente inventaram um projeto habitacional, um programa habitacional chamado, como é o nome? Jacarta? Não, Singapura. Né? Veja que coisa. No nosso tempo, né, segundo mandato, nós fazíamos, o Rafael Deli foi um grande, o melhor presidente Coab do país, e hoje tenho a felicidade de tê-lo como secretário de Política Habitacional. Ele implantou aqueles conjuntos, tudo que dizem hoje, que é o projeto Singapura, ele implantou em vários lugares da cidade. Foi na minha segunda gestão. Só que naquela época não se chamava Singapura, se chamava Moradias Augusta, Moradias Iracema, o conjunto habitacional lá, todos os conjuntos no Cajuru, todos os conjuntos ali na cidade industrial. Só que não se chama... O nome era outro. Não se chama Singapura, mas atendia 20 mil famílias. E esse projeto Singapura, numa cidade de 15 milhões de habitantes, atende 3.500 famílias. Então, uma cidade que sempre exportou soluções, será que onde é que está na cabeça voltar a importar soluções de cidades que não têm a qualidade de vida de Curitiba? Obviamente. Governador. Só para fazer Mas é dentro disso mesmo. Uma referência. Não, está difícil fazer um estancamento das administrações de Jaime Lerner na Prefeitura de Curitiba. Então, só para registrar, prefeito, primeira vez de 71 a 75. Isso. Deixa a prefeitura, assume Saul Raiz, prefeito novamente, de 79 a 83, e depois prefeito
de 88 a 92. É. Então, porque as coisas também não tiveram Mas eu parada, justamente né? Houve dentro uma disso, continuidade. o governador toda. Jaime Lerner, eu quero fazer uma pergunta ao governador Jaime Lerner. Então, vamos de 75 a 79 ficou sem mandato. Bom, então, para depois de 79 voltar para É importante falar dessa eu quero, nesse período, eu quero fazer uma pergunta agora que é importante, é histórica. Eu era presidente do MDB de Curitiba, eu fui chamado pelo Euclides Scalco, que era presidente do diretório regional do MDB, e me disse: Silvio, você se prepara, arruma uma ficha de filiação partidária, que depois da manhã vai chegar aqui, eu sabia, que eu que tinha convidado até, o presidente nacional do partido, do MDB, o Luiz Guimarães. Aí foi para não, e nós vamos na casa do Jaime Lerner, e para ele se filiar e vai ingressar conosco no MDB. Então, tudo bem, me preparei, e falei: olha, sigilo, não fala nada para ninguém, é reservado, o doutor Luiz pediu e tal. Aí preparei a ficha. Naquele dia, na tarde daquele dia, o Scalco volta me procurando e fala assim: Silvio, vou te contar uma coisa, infelizmente parece que o Jaime não vai entrar no MDB. E a sua afinidade com o MDB era boa, a sua ligação com os vereadores, com o Scalco, com esse pessoal todo. Continua, O senhor né? recorda desse fato? Não, eu recordo o seguinte, veja, eu no período de 75 a 79, nós tínhamos que trabalhar, né? Saí da prefeitura, levei parte da equipe e começamos a fazer isso que o trabalho profissional em muitas cidades. Fizemos um plano para Aracaju, Recife, São Paulo, fizemos o projeto do centro de São Paulo, e estávamos no projeto do Rio de Janeiro, e depois Caracas, e aí não parou mais. Bom, na véspera eu recebi um convite daí para lecionar, para ser professor visitante na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Então, naquele momento, eu estava saindo, foi uma semana antes, saiu 1 ou 2 dias antes de embarcar para a Califórnia, com toda a família. Não tinha filiação partidária? Não tinha filiação partidária. Daí, o Richa me telefonou. Disse: olha, daí eu disse: olha, eu estou embarcando agora e agora não vou tomar nenhuma decisão. Foi isso que aconteceu, pelo menos o que está na minha memória. Disse: vamos deixar para a volta. Então não houve esse fato exatamente assim. Vamos deixar para a volta. Bom, e eu passei então alguns meses dando curso na Universidade de Berkeley, Califórnia. Sabe o que me preocupou pelo seguinte: nesse dia, o jornal Globo deu uma notinha sobre isso, dizendo que é o seu ingresso no MDB. Não, eu não sabia. Deu uma nota sobre isso. Aí eu falei: mas quem é que vazou? Quem contou e tal? E eu me lembro bem que eu falei: olha, eu falei para o Scalco, olha, só pode ser o Leite Chaves, que era senador. Porque eu tinha telefonado para o Leite Chaves e disse: Chaves, o Scalco, o presidente Luiz Guimarães vem a Curitiba, você venha junto com ele, porque vai acontecer isso. E eu acho que tenha vazado por intermédio dele, mas eu sei que o jornal Globo deu uma notinha sobre o seu ingresso no MDB. Não, eu estava embarquei para o estado e estava dando um curso lá em Berkeley. Veja, eu saio de uma prefeitura e vou para uma das maiores universidades, das melhores universidades do mundo, e sou convidado para ser professor lá na Universidade de Berkeley. E lá realmente foi uma experiência extraordinária, tanto que a minha ligação com essa universidade continua, de tempo em tempo. Eu já fui professor palestrista e continuo, de tempo em tempo eu sempre vou lá e faço algumas palestras. Pois bem, quando eu estava no meio, dando o curso, eu recebi um telefonema do governador Ney Braga me convidando para um segundo mandato à Prefeitura de Curitiba. E lá nós tínhamos exilados de todo o mundo. O meu companheiro de curso lá em Berkeley, um deles tinha sido ministro do Allende. E vários outros alunos, alguns alunos brasileiros, outros de vários lugares do mundo.
E me lembro quando eu recebi o convite, eu disse, bom, vamos pensar, será que eu devo aceitar? Aí o conselho de todos disse, não, aceite porque realmente é uma grande, o país estava começando já a mudar, começando a abertura, começando. Né? Aí vamos lá, era 79, né? 79. 79. Daí eu aceitei o convite, um convite honroso, né, de voltar à prefeitura. Veja, e aí, então foi essa a verdade. Foi essa a verdade. Daí, evidentemente, eu aceitei o convite do governador. Também honroso do entrar no MDB, também era um convite honroso. Sim, os dois. A decisão era aquela, voltar à prefeitura, evidente. Aí vamos falar então sobre a volta na prefeitura. A volta à prefeitura. A volta à prefeitura, 79. veja como as condições foram se modificando. A renda da população começou a diminuir. Só lembrei, governador, naquele período, ficou no seu lugar depois o Saul Reis. Que fez uma extraordinária gestão. Foi um grande prefeito. E digo, eu gostaria, né, que todas as vezes que eu saísse, ou que a gente pudesse contar, né, sempre com pessoas da competência do Saul. Ele esteve aqui na sala exclusiva e nós convidamos ele, pedimos para ele ser candidato a prefeito de Curitiba, mas ele não quer saber. Veja, o Saul foi uma das pessoas que me entusiasmou a aceitar o convite para o segundo mandato. Bom, Curitiba, diferente já, avançou mais. E mais também muitas coisas da renda das pessoas, nós estávamos começando a viver mais problemas sociais. E nós começamos a entrar, aí nesse segundo mandato, comecei a entrar, continuamos, fiz mais 2 linhas do Sistema Expresso, entramos com a rede integrada de transporte, e consolidamos mais a cidade industrial de Curitiba, e avançamos mais nos equipamentos culturais da cidade, mas começamos a entrar com mais força na área social. Foi a época dos programas, o Saul já tinha iniciado programas de desfavelamento, de soluções, né? E aí completamos a rede, que foi uma ideia de integração do Ceneviva, Rede Integrada de Transportes, a RIT, e eu me lembro que a tarifa social precisava uma compensação diária. Quem bolou a compensação diária e tornou a tarifa social viável foi o Castaniguchi. O Cássio era... Cássio era, na época... Estava na URBS. Presidente da URBS ou do IPUC? Do IPUC. Acho que... Do IPUC. A URBS foi na primeira administração. Do IPUC. Bom, aí começamos a entrar nos postos de saúde. Armando Raggio, hoje meu secretário de saúde, e depois foi meu secretário municipal, hoje secretário estadual de saúde, foi um dos profissionais que me trouxe a ideia, quer dizer, nós começamos a entrar junto com o Rubem Murilo, que foi meu secretário no primeiro mandato, enfim, começamos a entrar com mais força na área de saúde, na área de atenção à criança, cada vez mais em área de habitação, e aí porque tivemos uma grande autoconstrução, nasceu naquela época com o Rafael Deli, e avançamos muito. Olha, o que se construiu, programas habitacionais, o que a gente fez, fizemos milhares de Singapuras, né, naquela época. Outro nome. Tem outro nome, muitas Singapuras. Né? E a visão de integrar mais a cidade, né, a visão da moradia, trabalho, lazer, cada vez tudo junto. Né? Então foi um outro período de grandes avanços na cidade. Um período muito rico. Presidente da Fundação Cultural de Curitiba, no meu segundo mandato, uma figura inesquecível, Sérgio Mercer.
o homem das parcerias, parcerias impossíveis, né? Vejam, não havia ainda anistia e já no Paiol se apresentavam todas as grandes lideranças. O Lula, o Fernando Henrique fez uma parceria impossível com o Ademir de Fonseca. Todos os grandes líderes nacionais encontravam no Teatro do Paiol... Isso é a ideia do Sérgio Mendes. Sérgio Mendes. Realmente talentoso. Encontravam no Teatro do Paiol em fio, tantas vezes, vamos dizer, uma plateia, palco para tantas discussões. E o Paiol fervia. Só para registro. O Fernando Henrique, hoje presidente, fez uma parceria com a cantora Ademir de Fonseca, porque a gente reunia um cantor e um político, ou um intelectual. Fazíamos, olha... Mas ele poderia vir a fazer uma parceria possível com o Jaime Lerner? Sempre fizemos parcerias. Temos feito parcerias, ele como presidente e eu como governador. Toda a parceria que é importante para o povo do Paraná, ela tem sido feita. Eu tenho oferecido tantas parcerias à Vila Rural, às vilas rurais, só que a rapidez do governo federal não é a mesma da nossa, né? Nós já estamos em 170 vilas rurais sendo implantadas e até agora não recebiam um tostão da Caixa Econômica para fazer a primeira vila rural que eu precisava, né? Eu perguntei da parceria com o Fernando Henrique e Jaime Lerner saiu pela tangente das obras e das propostas. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida com sala exclusiva e a presença essa noite de Jaime Lerner. Sala exclusiva. Oferecimento B&W Fashion, a loja do homem que está à frente do seu tempo. Voltamos com sala exclusiva. Presença do governador Jaime Lerner. Prefeito por 3 administrações. 12 anos nisso. Curitiba, queiram ou não, se projetou além das suas fronteiras, é reconhecida no Brasil. Eu não vou entrar no mérito, Jaime Lerner, mas é reconhecida no Brasil como uma cidade festejada, não é? E atravessou fronteiras do Brasil e tem respeito em várias latitudes do mundo todo. O que realmente fez com que Curitiba chegasse a esse ponto? Não foi só o ônibus, não foi só a Fundação Cultural, não foi só a água encanada, não foi só a Casa Popular. Tudo bem, o conjunto de tudo isso. Mas não foi só o conjunto de coisas físicas. Não. Se isto realmente é verdade, o que fez com que isso acontecesse? O que fez? Primeiro, o fato de nós... Primeiro, o povo de Curitiba. Aquela responsabilidade que o povo tem em relação à sua cidade. Agora, diga-se de passagem, isso não acontece sozinho, não é? O que fez? Uma equipe extraordinária. E eu quero dizer o seguinte, eu falei de pessoas que me acompanharam e quero falar de 3 pessoas especiais que moldaram a minha visão de responsabilidade em relação ao semelhante. A doutora Fanchetti, o doutor Nireu Teixeira e o doutor Dario Lopes dos Santos. Cito eles como 3 exemplos de tantas pessoas queridas, né, que hoje eu estou me lembrando, todos eles sabem disso, que me acompanharam por toda a vida. Eu digo,
o elo de ligação, né, foram eles. Né? A Fanchette é uma mulher extraordinária, viu? Ela me deu esta pele de sentir o que é correto e o que não é correto. Saudades. Muitas saudades. A Fanchette, eu quero dar um testemunho enquanto o prefeito, o governador pensa. A Fanchette, ao nosso tempo de trabalho na vida municipal, ao lado da doutora Lúcia, era considerada a dama de ferro da prefeitura, pela sua maneira decidida, firme, inflexível, em defesa dos projetos, das ideias, da filosofia que aquele grupo, que esta equipe imprimia nos trabalhos municipais. E por isso tinha o respeito de todos nós, e teve o respeito da comunidade. E ela tinha todo o direito de dar de dedo em todo mundo, porque ela tinha uma força moral indiscutível. Ela, a Dúcia. Né? E a Fanchette tinha essa coisa de incutir na gente uma responsabilidade tão grande, de a gente saber do exemplo que tem que ser dado pelo homem público. E quantas vezes eu quando fazia alguma coisa, sempre me preocupava com uma coisa: será que a Fanchette vai gostar? Uhum. Não é nesse sentido. São atitudes de que... a Fanchette era a nossa consciência. E do Rafael Greca. Muito bonito. Quantas vezes deu de dedo no Rafael? Deu de régua no Rafael. Bom, então ela deixou uma influência fantástica, a sensibilidade que ela tinha em relação à cidade. Não é à toa que ela está aí iluminando ali no Jardim Botânico a nossa cidade. Foi uma coincidência feliz um dia que eu estava discutindo como é que nós poderíamos homenagear a Fanchette. Foi a Fanny que me disse: olha, tem o Jardim Botânico. Eu disse, mas nós queríamos fazer uma a estufa é a luminária da cidade. Foi uma coisa que casou também com o que a Fanchette representou para a cidade. Né? Bom, a outra pessoa, Nireu Teixeira. Eu digo, a pessoa é um homem, é gente, ele me deu mestrado e doutorado em ser gente. E quero continuar a aprender dele para o resto da vida. Dario Lopes dos Santos, que figura extraordinária. Estou citando três: Tancredo, Marangon, tantas pessoas que eu tive a felicidade de conviver nessas equipes. Falo dos mais velhos, mas toda a turma nova, dizer, toda essa turma que me acompanhou na terceira gestão, e os que me acompanharam lá no Rio, uma turma nova extraordinária, que eu não conseguia viver sem eles aqui. Eu trouxe eles do Rio para cá. A turma que me acompanhou, muitos eram daqui, também foram para lá, voltaram aqui para nós. Pois bem, o que eu quero dizer, o que faz uma cidade, o que faz uma cidade mudar? Eu sempre procuro dizer o seguinte: Curitiba não é nenhum paraíso. Né? Nós temos problemas que todas as grandes cidades têm. Mas o que faz a diferença em Curitiba? É o fato da população se sentir respeitada. Eu acho que nós descobrimos este veio. Se o povo respeitado, ele assume uma corresponsabilidade para com a sua cidade, e aí tudo pode ser resolvido. Não é um problema de dinheiro, basta montar bem uma equação de corresponsabilidade. O transporte, como que se faz? Não tem dinheiro para a frota? Então monta uma equação onde o poder público define o projeto, fiscaliza, gerencia o sistema, a iniciativa privada compra frota,
como se faz a remuneração por quilômetro rodado, se estabelece uma equação de corresponsabilidade que é o sucesso de Curitiba. Então, o sucesso de Curitiba vem do seguinte: respeito à população. Na hora que o povo... E isto, cada vez foi se completando mais. Cada vez a população quer mais. O terceiro mandato. Qual foi a característica principal do terceiro mandato? Cada vez mais avançamos em área social. O terceiro mandato foi um mandato com 80 e poucos, 189, 88 centros de saúde. Claro, fomos avançando. Eu iniciei no meu segundo mandato, recebi depois de outros prefeitos e completei, mas 89 centros de saúde, 220 creches. A creche é importante, né? Porque quando a gente ouve falar hoje, coisa mais, assim, olha, vamos dar o leite às pessoas, mas na creche, veja, a creche, a pessoa tem, né? Outro dia eu estava conversando com uma senhora em frente a uma creche, disse, olha, tem gente que quer dar leite, disse, ótimo, né? Agora a senhora tem o seu filho aí na creche? Tenho. E o que é que tem na creche? Não tem o leite? Ah, tem. Não tem a sopa? Não tem as 5 refeições? Não tem o abrigo? Não tem o cuidado? Não tem a professora? Temos o pré-escolar lá, não tem o carinho, né? E a senhora não pode trabalhar ainda consegue trabalhar? O que vale mais? Uma pessoa ser dona do seu leite, ou isso acontecer, ou a creche que dá todas as condições e faz avançar a sua renda familiar e dá carinho e atenção à sua criança. Então foram as creches, foram os centros de saúde, olha, foi um avanço que aconteceu em todo o equipamento social. E dá segurança também para a criança. Segurança, né? Olha, o que avançou na área social, e na verdade é o seguinte: o que faz um povo se sentir respeitado? Na hora que o cidadão precisa do transporte, ele tem o melhor sistema de transporte do país, um dos melhores do mundo. Foi no terceiro mandato que nós implantamos o ligeirinho, o ônibus biarticulado, né? Que em São Paulo estão lançando o fura-fila, né? É o nosso ônibus biarticulado. Só que eles usam a imagem virtual porque não querem fotografar o ônibus de Curitiba para não dar colher de chá. E veja, foi tirado do programa um dos candidatos. Foi tirado do programa de um dos candidatos porque não podia exigir. Era uma imagem virtual, estavam usando, mas não precisa. É só vir aqui em Curitiba. Tem 2 linhas do ônibus biarticulado. Está aqui funcionando, transportando mais passageiros do que o metrô de Washington. Governador, o que falta para Curitiba? Veja, sempre falta. Sempre falta. Sempre vai faltar. Quanto mais a cidade for melhor, mais a cidade vai querer. Por isso... Com prioridade. Olha, sempre falta mais. Eu digo que a cidade hoje preparou uma boa estrutura de empregos. Falta saneamento. Que agora, como governador, nós conseguimos recursos e estamos realizando, estamos fazendo o maior investimento da história na área de saneamento, 225 milhões de dólares investidos. Vamos atender. Isso é o sonho que a gente tinha, né, Inés? 80% da população da região metropolitana de Curitiba vai ter rede de esgoto e do litoral. Bom, então, isso era uma dificuldade que nós tínhamos, porque a Sanepar, durante muito tempo, uma grande companhia, não investia, do governador não investia em Curitiba. Tirava as taxas de Curitiba e investia em outras cidades. Tudo bem, acho que isso tem que ser feito, mas não podia se esquecer da região metropolitana de Curitiba. Então, eu digo, não falta nada em Curitiba. Claro que a população cada vez quer mais. Agora, o difícil é ficar assistindo e olhando candidatos prometerem tudo aquilo que Curitiba já tem. O leite já tem. Aí vem o anel do emprego, não sei o quê. Olha,
Já tem a cidade industrial com 200 mil empregos. Já tem os programas de indústrias próximas à casa do cidadão, o anel, que é o linhão do emprego. E tem tantos programas onde já existe. Outra promessa de fazer centrais de abastecimento, nós já temos o armazém da família. Tudo que está sendo prometido já existe. Ah, sim, é coisa fácil. Tarifa de graça, é bom? É. Mas impossível. Para o estudante, bom, então quem é que vai pagar a tarifa? Se o aluno não pagar, quem vai pagar dobrado é o operário. Lógico. Né? Quem vai pagar dobrado é o operário. Então, que história é essa? Todo mundo sabe que isso, o sistema não se paga pelo doar, né? Paga-se com a passagem que o passageiro paga. Se houver tarifa de graça para o estudante, né? Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar, é uma decisão do Não é povo. indiscutível. Estou recebendo aqui, o governador Jaime Lerner se queixou de que em São Paulo fizeram uma imagem virtual no VaptVupt para não filmar o biarticulado. Podem filmar, nós não cobramos nada. Pois é, mas já filmaram. Na campanha da televisão, no Rio de Janeiro, do candidato Cabral Filho, está passando o biarticulado de Curitiba. E em Campinas, o candidato que lidera a pesquisa lá também está usando imagens. Em Buenos Aires, usaram. Em todo o mundo usaram. Em todo o país estão usando exemplos de Curitiba. O que nos ofende profundamente é que, se nós temos as coisas boas em Curitiba, estão tentando buscar coisas que nós temos em Curitiba há mais de 15 anos. Agora, é fazer muito pouco da cabeça do curitibano. Às vezes conseguem pegar uma pessoa desinformada, que não anda pela cidade. Temos muitas pessoas em muitas regiões da cidade que não têm o hábito de circular porque donas de casa, às vezes que não saem de casa. Mas a primeira oportunidade que saem, elas sabem disso. Está ali. Né? Então, na verdade, voltando, o que falta em Curitiba? Tudo, cada momento é um novo avanço. Eu tive orgulho de ser... Olha, eu esqueci de falar, quando eu falei de nomes inesquecíveis, eu quero falar de um nome inesquecível que eu conheci quando ele tinha 16 ou 17 anos, chamado Rafael Greca, que vieram me contar que tinha um moço inteligentíssimo que sabia toda a história da cidade. E ele me encontrou e eu ouvi ele pela primeira vez numa reunião lá no Centro de Criatividade. Ele contou aqui. Aí o Rafael Greca. Aí, olha, esse moço, né, veja como é, foi diretor da Casa da Memória, fez um trabalho extraordinário. Depois foi vereador, deputado estadual, se credenciou para ser candidato, se elege no primeiro turno e está fazendo uma gestão que eu considero extraordinária. E, então, é outro avanço. O Rafael fez coisas novas. E o outro prefeito que vier vai fazer mais coisas. Mas vou jogar um pouco de pimenta. Alguns dizem que é crítica infundada. Outros dizem que é simples constatação. A existência de duas Curitibas. Essa, da boa, da qualidade de vida, da bonita, da que serve bem a todos que ali vivem, e a Curitiba marginalizada, penalizada, esquecida, descalça, descamisada. Sim. Onde é que está a verdade nisso, governador? Veja bem, eu ouvi outro dia um ex-governador falar isso. Onde está a verdade? Eu vi um ex-governador. Esse ex-governador não conhece Curitiba. Se soltarem esse ex-governador dentro de Curitiba, eu vou sugerir 50 alternativas de lugar onde nós vamos soltar. Ele se perde. Vai ter que chamar pelo seu celular alguém para vir resgatá-lo. Como é que ele fala de uma coisa que não conhece? Vai dizer, temos carência em Curitiba? Temos. Mas mesmo na condição de carência, pegue qualquer pessoa, uma pessoa que mora numa favela. Veja se o seu filho não está na escola ou na creche. Se não tem acesso ao posto de saúde.
se não é atendido no posto de saúde, se alguém da família hoje não trabalha na cidade industrial, dos 200 mil empregos que existem hoje, vão dizer, não, mas na cidade industrial só tem tantos mil. Mas e os empregos indiretos? Porque tem fábricas que recebem produtos de outras fábricas, tem os operários que se alimentam, tem as empresas que fornecem alimentos, tem as pessoas que servem o alimento lá, não são necessariamente operários da fábrica, tem os jardineiros, tem as pessoas que preparam as ruas, tem os motoristas de ônibus, os cobradores que têm que transportar, tudo isso são empregos que foram gerados em função da cidade industrial. Então, vai dizer, temos carências em Curitiba, mas é claro que tem carência. Mas veja, qualquer pessoa na situação mais carente que tem, não deixa de ser atendido. Pega a pessoa em qualquer lugar da cidade, não tem acesso ao melhor sistema de transporte coletivo do país. Alguma vez, quer dizer, tem condição, se não tiver o dinheiro para a tarifa do transporte, troca pelo lixo. Troca pelo lixo. Pode circular, quer dizer, troca pelo lixo. Tem alimentação pelo lixo, tem atenção na creche, tem o posto de saúde. Olha, se está desempregado, tem tudo limpo, que inclusive consegue sustentar a pessoa até ter uma chance de encontrar uma possibilidade. Hoje, pessoas que nos criticam, e nos citam um exemplo de outras cidades, Porto Alegre, por exemplo, tem mais desemprego em Porto Alegre que aqui. Como é que vem nos dizer que lá é bom e aqui é ruim? E contratam atores, ou não contratam, atores que são, vão cortar a palavra, são entusiasmados, né? São partidários. Vem dizer que nas cidades deste partido não existe, a situação de emprego foi melhor resolvida. Conversa. Vamos lá ver. Tem os índices de desemprego em Porto Alegre é maior que aqui. Bom, aí vão dizer, mas as nossas administrações são participativas, orçamento participativo. Outra conversa. Todas as cidades. Eu, como governador, faço orçamento participativo. Sabem por quê? Porque a Constituição criou os conselhos tutelares, hoje todos os investimentos em saúde, atenção à criança, educação, todos esses investimentos são orientados pelos conselhos tutelares, esses conselhos têm participação de todos os segmentos da sociedade. Então, a condição da participação, do orçamento participativo, não é exclusividade de um partido ou de algumas cidades. Agora, muitos não têm a visão global. É isso que não é suficiente atender às necessidades. Se você monta uma estrutura, uma administração só para atender às necessidades, você não muda essa cidade. Nós não criaríamos aqui, se dependêssemos só disso, não criaríamos a cidade industrial. Não sairia o sistema de transporte. Isso não vem de uma pesquisa de necessidades. Por isso que para resolver bem o problema de uma cidade, você tem que fazer o balanceamento entre necessidades que um orçamento participativo pode dar e as potencialidades que o preparo dos seus dirigentes, dos seus administradores, dos seus legisladores pode dar condições, da sua equipe de planejamento, pode dar condições para fazer este avanço lá para frente. Então, você não pode ficar só nas necessidades, porque você não muda nada. Você não pode ficar só com as potencialidades, porque você se afasta do povo. Por isso que é necessário essa visão estratégica, esse balanço diário entre necessidades e potencialidades. Governador, nós estamos caminhando para o final do nosso tempo desse programa. Infelizmente. Eu entendo que está um bom programa. Eu estou adorando. Mas nós vimos aqui, ainda tem mais um pouco de tempo, mas eu quero reservar esse espacinho para lhe fazer um pedido e um convite. Nós vimos aqui um homem apaixonado por Curitiba. Não é? Como sou por Londrina, como Pois sou sim. por Cascavel, como sou por todas as cidades do Paraná. E esse homem, o Jaime Lerner, que faz essa defesa apaixonada da cidade de Curitiba, hoje é governador do estado.
esse amor se derrama, por certo, para as outras cidades e pelo Paraná inteiro. Então, eu quero lhe fazer um convite e lhe tirar um compromisso. Vamos voltar aqui, num outro momento, numa outra oportunidade, para falar do Paraná e do seu governo. Eu já estou compromissado. Aceito com muito prazer. Porque, olha, tenho tanta coisa para contar do Paraná. Bom. E o que eu tenho certeza que vocês... Que bom. Coisas que eu tenho visto nesse estado. Olha, o nosso Paraná é um estado extraordinário. Tem gente... Olha, as lições de vida que eu tenho tirado de cada região do estado. Essa gente do oeste do Paraná, tanta coisa que nos mostrou o norte do Paraná. O norte do Paraná, historicamente, veja, representou sempre a ousadia. Né? Ousadia que promoveu todo esse processo de desenvolvimento no nosso estado. E às vezes nós temos que pensar muito com a ousadia, a coragem de todos aqueles que fizeram a transformação do norte do Paraná. Eu não estou falando isso para fazer média com todas as regiões e dizer, não, o Jaime Lerner não se preocupa só com Curitiba. Não. Eu tenho hoje a visão tão clara do estado, eu posso dizer com toda a segurança, conheço muito bem o estado, percorri todos os municípios do Paraná, tenho estado muito no interior, não tanto quanto gostaria de estar, mas vou estar cada vez mais, e eu sinto que hoje, eu posso dizer, nós vamos conversar sobre isso, o Paraná hoje está vivendo e vai viver a maior transformação da sua história. Tem uma pergunta que eu não quero deixar para o outro programa, porque é uma pergunta que todos se fazem. Nós somos nós, o telespectador que está nos assistindo, certamente se faz essa pergunta. Eu tentei com a parceria possível e a parceria impossível e não houve resposta. Eu tenho certeza do seguinte, seja quem for, seja o nome que for, o Paraná guarda engasgado na garganta um grito para soltá-lo quando nós tivermos um candidato a presidente da República. O Jaime Lerner será candidato a presidente da República? Olha, para dar o grito não precisa de cipó, né? Você pega lá o grito. É o que eu quero dizer o seguinte. A segunda. Quero dizer o seguinte, que eu tenho a preocupação sempre de fazer a tarefa para a qual o povo me convocou. E procuro fazer bem. Se eu fizer, fazendo bem a tarefa de prefeito, eu acho que me qualifiquei para o governo do estado. Mas não pensava naquela época em ser governador. O povo, fui qualificado para isso, o povo me elegeu governador. Bom, eu, fazendo bem a tarefa de governador, se isso me qualificar, e se as transformações que aconteceram no Paraná forem exemplo para o país, como eu tenho certeza que são, com toda certeza o Paraná será chamado a desempenhar um papel fundamental no futuro do país. Se eu for esse instrumento pela ação que estiver fazendo, se isso me qualificar, eu vou pensar no momento certo desse tipo de decisão. Mas eu sempre procuro pensar naquela tarefa que estou fazendo, porque assim é que as coisas acontecem bem. Se não, se você assumiu, a prefeitura já está pensando no governo, você faz uma péssima prefeitura. Se o governo já está pensando em outra coisa, não dá certo, você começa a fazer muita concessão. Você começa a fazer muita concessão para chegar lá. Agora, se você está qualificado, você está fortalecido, e se é chegado o momento, você não precisa fazer concessão. A tua força vem daquilo que você faz. Aí, você sai muito fortalecido. Então, se isso que acontecer aqui tiver a força necessária, aí vai acontecer o que precisa acontecer. Governador, o Enéas, quando falou em grito, no grito nasceu, é um grito do Paraná, é uma reivindicação do Paraná. Eu já tenho dito aqui, vou repetir, o Paraná só teve quase uma vez uma oportunidade de ter alguma coisa.
foi o doutor Bento Munhoz da Rocha Neto, que esteve perto para ser vice-presidente, candidato a vice-presidente da República. Vejam só, esteve perto para ser candidato a vice-presidente da República. Eu não consegui, já falei isso aqui no nosso programa. Não, nem Braga também esteve perto. Bem perto. E depois não tivemos mais nada. Então agora surge essa grande oportunidade, que é uma reivindicação antiga do Paraná. O Paraná teve primeiro-ministro, o Paraná, foi em 54. Em 1954 nós tivemos o primeiro-ministro. Foi o Aramis Ataíde, foi o ministro da Saúde. Então o Paraná sempre sofreu muito com isso. É por isso que o Paraná grita, ele chora, e é o grito do Enéas. E esse grito vai repercutir em Jaime Lerner, é natural. É por isso que o Enéas está dizendo isso e está solicitando isso em defesa do nosso estado do Paraná. Depende do grito do povo. Jaime Lerner, a sua trajetória política teve momentos em que não se filiou a partido, teve momentos em que estava afiliado a partido. Me parece que, na verdade, só teve uma filiação partidária, que foi no PDT, ao qual pertence até hoje. Por que o PDT? Olha, quando eu saí da prefeitura de Curitiba, no meu segundo mandato, eu fui convidado pelo governador Leonel Brizola. Eu não conhecia, claro, de nome, não tinha contato pessoal. E fui trabalhar com o Leonel Brizola lá no Rio de Janeiro. Na verdade, para eu começar o meu trabalho como consultor lá, ele não me exigiu nada, nem que eu entrasse no partido. Aliás, teve a delicadeza, né, de colocar nesses termos de liberdade. Depois de trabalhar um tempo com ele, eu realmente entendi e achei que era um partido que tinha uma proposta, que tinha as condições, como outros partidos, mas eu acreditei muito, né, e acredito muito na possibilidade, nas propostas do PDT. A grande verdade hoje é que muitos programas de muitos partidos se assemelham, né? Mas o que faz um programa ter força é a legitimidade do homem que faz. Ninguém pode negar a legitimidade histórica da figura do Leonel Brizola. Bom, vamos dizer, mas o que o Jaime Lerner tem em comum com o Leonel Brizola? Temos estilos completamente diferentes. Somos homens de épocas distintas, temperamentos diferentes, né? Mas a intenção, né, é evidente. Se você procurar aquilo que diz no PDT, nos seus estatutos, nas suas intenções, tudo está acontecendo em Curitiba ou está acontecendo no nosso estado. Apenas, eu acho hoje que toda a classe política precisa se reciclar. É difícil. Não cabe aos antigos líderes, cabem aos novos. Os antigos exercem a influência importante, abrem um caminho, aí outros continuam esse caminho. É o caminho da social-democracia trabalhista, eu assumi e pretendo continuar. Bom, agora, qual é a minha maneira de propor isso? Eu acho que hoje é necessário nós avançarmos muito mais naquilo, vamos dizer, na mensagem, nas propostas, naquilo que hoje os partidos que se dizem de oposição querem colocar o povo brasileiro, né? E acho que também nós passamos por um tempo, né, 20 anos de autoritarismo, esforjou lideranças carismáticas que se especializaram muito na denúncia, no diagnóstico, e muitos não se prepararam para fazer acontecer mesmo. Então existe um tempo hoje que é necessário saber fazer acontecer e que é necessário colocar uma visão de esperança, não só da tragédia. Porque muitas lideranças, excluo, vamos, em geral,
se prepararam muito, muitas lideranças hoje levantam a tragédia que vai acontecer no nosso país. No ano tal vai acontecer isso, a política econômica vai dar errado, vai dar certo, vai isso, vai dar aquilo. Eu acho que é necessário para as oposições ou até para o governo colocar as propostas necessárias que representam aquilo que o povo quer como resultado. Eu digo isso, governo e oposição, porque eu hoje não vejo muita diferença. Eu acho que tem coisas incompetentes dos dois lados. Vou dar um exemplo. A esperança de que uma política econômica persista só por si mesma, ela não vai prevalecer por muito tempo enquanto não houver uma vontade nacional, enquanto o povo não quiser carregar isso. Agora, como é que vai haver vontade nacional se o povo não se sentir respeitado? Se no seu dia a dia essas respostas que ele precisa de habitação, de saúde, de educação, de atenção à criança, de emprego, se essas respostas não acontecem, então ele não vai assumir uma corresponsabilidade com isso. Se ele tiver atendidas essas respostas, ele vai, como assumiu aqui em Curitiba, como em muitas cidades, como em muitos estados, vai assumir uma corresponsabilidade de fazer junto isso. Porque, na verdade, mudar uma cidade, um estado, um país, é o seguinte, executar um sonho é fazer acontecer um sonho coletivo. É difícil acontecer um sonho individual, tantas pessoas sabem quanto isso é difícil. Agora imagine um sonho coletivo. Tantas são as diferenças entre as ambições de uma e as necessidades de outra. Para você fazer acontecer um sonho coletivo, é necessário que seja uma causa que todos assumam juntos. Então, uma política econômica é só estabilidade, não é uma causa que o povo vai assumir junto. Vai assumir se junto tiver outras coisas. Então, esta causa, isto que eu sinto, que não está nem do discurso do governo e nem da oposição. Né? Bom, vai dizer, bom, mas isso a gente começa a ver cada vez mais. Né? E fazer acontecer essa causa compartilhada, eu sei que muitas pessoas, mas como é que faz para acontecer uma causa compartilhada? Aí eu me lembro que eu tive um debate uma vez no MIT. O MIT é a meca da tecnologia do mundo. Eu fui fazer uma palestra lá sobre cidades. E no meio da palestra, no final até, me perguntaram, muito bem, gostamos muito, tudo, mas como é que faz para acontecer as coisas? Eu disse, olha, tem tanta gente em tantos países aí, gente que estava fazendo mestrado, doutorado, mais de 600 pessoas ali, profissionais qualificadíssimos, professores, cada um vem de um país, de um regime, de um sistema institucional diferente. Como é que eu vou dizer como é que faz para acontecer? Porque eu posso pensar em voz alta. Aí surgiu um raciocínio que eu disse na época e hoje sustento até hoje. Olha, fazer acontecer é não propor um cenário da tragédia. Porque se você começa a dizer, vai acontecer isso, a bomba vai estourar no meu pé, estoura mesmo. Né? Não, você é não fazer um cenário de tragédia, é fazer um cenário de mudança positiva. É propor um cenário, uma ideia, um projeto, uma proposta, que todos, ou a grande maioria, entenda como desejável e todos juntos ajudem a fazer acontecer. Isso é um processo de mudança, isso corresponde a uma causa compartilhada. Já me lembro, chegamos ao final do nosso tempo, ao final do nosso programa. Eu ia perguntar ao Silvio se tem pergunta, terá aos montes. Fica para o outro programa. Mas eu vou devolver a palavra para que nas considerações finais você faça a sua despedida. Olha, eu tive imensa alegria. Primeiro de rever vocês, segundo de fazer um programa com tantas lembranças, né?
de gente tão querida. E que me trouxe, esse programa me remeteu muito às coisas que a gente viveu muito em Curitiba. E dos quais eu, como governador, já estava cuidando de outras coisas. E quando eu começo a ver, começamos a rememorar essa história de Curitiba, eu começo a cada vez ter a convicção do quanto essa cidade é importante. Não é importante só para os curitibanos, é importante para todos os brasileiros e é importante para a grande maioria das cidades do mundo. Eu falo isso sem cabotinismo, falo isso do fundo do coração. O quanto essa cidade é importante. E eu tenho certeza que cada vez mais o povo tem consciência disso. Jaime Lerner, governador do estado do Paraná, ex-prefeito de Curitiba. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação em Sala Exclusiva dessa noite. E a você, telespectador, que esteve conosco durante todo esse tempo, o nosso melhor agradecimento. E vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.